E o Gabriel Peck, vem ou não vem? Cruzeiro vai investir nesse jogador ou tá em compasso de espera? Janela de transferência a todo vapor. Fala aí, Pance, um abraço, boa tarde. Um abraço pra você, Thiagão, seu nome, seu bairro, pra quem nos acompanha. Grande Alê, a nossa audiência do Rádio Esportes também. Vamos então às respostas das suas perguntas, Thiagão. Confirmando 12h25, estamos ao vivo aqui na Toca da Raposa. Mais um dia de trabalho finalizado também com o técnico Arthur Jorge na intertemporada. Gabriel Peck, é a realidade sim, Thiagão. Essa é a boa notícia. O Cruzeiro chegando sim a um acordo com o atleta. Agora, anunciar o jogador, sabemos que depende, né, de aspectos burocráticos, exame, isso tudo vai acontecer na segunda-feira, porque a expectativa é que ele possa chegar no domingo aqui em Belo Horizonte, que ele desembarque aqui no domingo em Belo Horizonte, e aí na segunda-feira ele fica dedicado a realizar exames médicos, aqueles testes físicos também, para que o Cruzeiro possa anunciar a contratação do Gabriel Peck, jogador que vem do Los Angeles Galaxy, uma ótima temporada no Los Angeles Galaxy. Isso vinha chamando a atenção do Cruzeiro, era um nome de preferência numa lista do Cruzeiro que tinha outros jogadores, inclusive o próprio Elinho, né? Chegou a ser comentado, trouxemos essa informação, se não desse com o Peck, o Cruzeiro ia atrás do Elinho, mas o Gabriel Peck acertou detalhes com o Cruzeiro. Uma coisa que estava também pegando muito era o Vasco. O Vasco tinha um percentual também, tem um percentual dessa negociação. Então, agora tudo sendo resolvido para que ele chegue a Belo Horizonte e vista a camisa do Cruzeiro e pose também para a foto oficial e seja anunciado como jogador do Cruzeiro. Valor dessa negociação, Thiagão, na casa de 12 milhões de dólares, mais aquele famoso bônus, né, que aí depende do rendimento dele dentro de campo, títulos, assistências, gols, tudo isso entra no contrato, mas uma operação que está na casa de 12 milhões de dólares, Thiagão. A janela se movimenta, vai se aquecendo, ela estava bem parada, né, nessas primeiras semanas de Copa do Mundo, agora os times começando a se mexer, Ale. E o Cruzeiro mostra que vem para ganhar títulos importantes também no segundo semestre, né, porque consegue segurar alguns jogadores, traz o Gerson no início do ano, né, e consegue recusar propostas muito interessantes por jogadores de destaque, né, infelizmente perdeu o Kaique, proposta irrecusável, mas já reforça o seu time, traz um jogador titular, né? O Cruzeiro consegue trazer um jogador que vai ser muito importante no segundo semestre, jogador que tem faro de gol, que é decisivo e que era realmente uma carência ali pelo setor, né? O setor de ataque, pelo lado do campo. Acho que pode e deve ajudar muito o Cruzeiro, dando um recado importante para os seus rivais para esse segundo semestre. Você sabe que eu vi o Peck aqui em 2024, ele parecia adulto jogando com criança, apesar dele ser pequenininho. Ele estava jogando aqui na MLS e eu vi um jogo dele em Stanford, quando estava cobrindo a seleção em 2024, ele acabou com o jogo. O jogo foi 4-5 pro Los Angeles e ele fez 3 gols na partida. Com a velocidade dele, com a adaptação e com a maturação no Vasco, ele já era um bom jogador, agora mais maduro. E sai em alta, né, do futebol norte-americano, da Major League Soccer. Que é raro, né? Normalmente o jogador tem problema de adaptação, não tá muito bem e aí volta pro futebol brasileiro. Não, ele sai em alta, valorizado e vai chegar num ótimo nível também para defender o Cruzeiro. Deixa eu só trazer uma informação para arrematar aqui minha participação na Toca da Raposa e tem a ver com o Kaique. É que o Kaique foi anunciado hoje como jogador do Como, mas o Cruzeiro, antes, né, desse anúncio do time italiano, o Cruzeiro postou nas redes sociais uma mensagem, né, de agradecimento ao Kaique. Olha só, o Cruzeiro confirma a transferência do lateral esquerdo Kaique para o Como da Itália, chegou no Cabuloso aos 11 anos e foi vencedor por todas as categorias da base. No profissional, foram 135 jogos vestindo a camisa, o manto azul estrelado, com as conquistas do título do Campeonato Brasileiro Série B em 2022 e o Campeonato Mineiro de 2026. Agradecemos ao Cria pela dedicação e comprometimento nos 12 anos em que ele representou a nação dentro de campo. Boa sorte em seu novo desafio, Bigode. A negociação do Christian, ela continua, as conversas. Apenas o que eu escutei foi: não tem relação. Não quer dizer que você está contratando o Peck que o Christian não possa ficar. Então, foi essa a informação que eu obtive. O Christian ainda tem pontos para serem discutidos até que uma venda seja concretizada ou não.
Então, o que eu entendi mais ou menos o Peck está vindo porque era uma carência que foi identificada, um pedido do Arthur Jorge. Se sair, por exemplo, saiu o Kaique, o Cruzeiro foi lá e buscou o Gabriel Rojas. Se vende o Christian, você tem que ir lá e buscar um outro jogador. Então vamos ver. E agora também estamos tentando mais informação se o Cruzeiro ataca outras carências a partir de agora. Então, apenas para dizer que o que eu escutei hoje vinda do Peck não necessariamente significa uma venda do Christian. Não tem uma coisa relacionada, não está uma coisa relacionada à outra neste momento. Caramujo, e sobre o Christian, ainda sem martelo batido, conversas continuam. Pô, e o Cruzeiro vai de novo ao mercado? Porque o que aconteceu na lateral esquerda foi a saída de 2 e a vinda de 1, né? E agora de ponta, a gente traz o Peck, que é uma contratação importante, muito boa. Mas o Christian é um cara que hoje, como a Rafa bem pontuou, é o melhor ponta já do Cruzeiro. Tem que estar no mercado, né, Caramujo? Sim, se você pensa em vender o Christian, já tem que ter Se tem uma conversa, você tem que estar de olho ali em alguma coisa, né? Exatamente, porque se esperar vender, né, Rafa, aí fica tudo mais caro depois. E não somente você tem que estar no mercado, você tem que estar no mercado para uma opção que te entregue algo semelhante que o Christian entrega. E aí é complexo quando a gente fala de características, porque o Christian sequer é um ponta de origem, ele é um volante que... o Christian é de fato um jogador polivalente, né? Porque ele vai bem fazendo várias posições e funções. Tem muitos que fazem muitas coisas, mas as fazem mal. Não é o caso do Christian. Mas quando a gente pensa em gols e assistências, ele é o ponta mais regular do Cruzeiro na temporada 2026. É um jogador daqueles que que faz mais de uma função. Então, assim, para você repor o Christian, você precisa de... Você não vai acontecer, dificilmente vai acontecer, mas o ideal seria você ter 2 jogadores, ou você achar alguém que faça isso, porque ele é um cara que ele faz as 2 alas do campo, atacando e defendendo, não é nem só que ele faz as 2 alas só atacando, vamos dizer, como o Arroio, né? Que, claro, ajuda ali na marcação, mas não, o Christian marca pra caramba, né? Desarma, recupera a bola, vai lá fazer a pressão, enfim, faz de tudo. É um cara que pode fazer o segundo volante ali, que é a posição de origem dele, que pode fazer o primeiro volante circunstancialmente no jogo, que pode fazer um meia armador circunstancialmente. Claro que não é o ideal e tudo, mas você tem uma situação de expulsão, você tem uma lesão, você tem uma necessidade de talvez colocar o time mais pra frente, colocar um cara que apoia melhor como primeiro volante, enfim, ele faz tudo isso. E aí, como é que você repõe um cara desse? Porque você citou aí, né? Vamos dizer que você vende o Christian e traz um outro ponta, mesmo que seja muito bom, mas vai trazer um ponta que faz a ponta. Dificilmente você vai trazer um ponta que faz tudo isso que ele faz. Então eu acho que o Cruzeiro tinha que enxergar ele como um jogador que é mais de um jogador em um. Que dentro das circunstâncias do jogo ele não se transforma, né? Ele não pode se dividir e virar 2, mas dentro das circunstâncias do jogo ele pode evitar várias situações, ele pode facilitar para o treinador várias situações, o treinador pode mexer no time sem necessariamente gastar uma substituição. Então, assim, é um cara muito raro no futebol mesmo, né? Eu vejo muita gente às vezes falando, não é tão bom tecnicamente, até acho que é muito bom tecnicamente, porque na minha visão de futebol, ser bom tecnicamente não é só dar caneta e chapéu, mas ter uma leitura boa de jogo, isso ele tem, ser um cara que consegue atacar o espaço certo, que faz as coisas bem no geral, né? Mas claro, não é um jogador mágico, mas tem características que às vezes jogadores até melhores tecnicamente não têm, entregam algo ao elenco que outros jogadores não entregam. Então, entendo que o Cruzeiro já mostrou muitas vezes essa temporada que quer vender, que quer fazer um caixa, que quer se colocar como um clube vendedor no mercado, abrir essas portas da Europa, mas não vejo o Krasnodar sendo esse grande destino nem para um nem para outro, e também essa dificuldade de reposição. Eu penso que mesmo que o Cruzeiro traga mais um meia-direita, ou traga um ponta-esquerda, ou traga um volante, nunca vai... a menos que você ache esse coringa, né, um outro coringa como achou o Christian. Dificilmente você vai ter um cara... você vai conseguir suprir tudo que o Christian... as lacunas que o Christian deixa só com um jogador. O ideal mesmo seria um jogador que joga pelos lados e mais um para jogar de volante ali. Então quer dizer que Gabriel Peck tá chegando em BH? Tá próximo disso? É isso, exatamente, Caramujo. No domingo, mais precisamente aí o dia que Gabriel Peck deixa Los Angeles, deve ter alguma conexão, e aí tem que ver, claro, detalhes do voo e tudo mais,
Mas no domingo, o Gabriel Peck é aguardado em Belo Horizonte para os exames médicos e assinatura de contrato de 5 anos. Eu queria aqui trazer alguns bastidores desta negociação. É importante, quem acompanha aí a Samuca TV, o Central da Toca, a gente trouxe esse nome em primeira mão há um mês praticamente, eu acho que foi no dia 4 de junho. E aí, óbvio, né? Cada um vai apurar de um jeito, de outro. E o que a gente teve desde o início foi o Cruzeiro muito firme nessa negociação. Um nome que, quando apareceu, que foi levantado ali pelo Departamento de Futebol do Cruzeiro, né, entregue ao Arthur Jorge, ele aprovou imediatamente. E desde aquele momento, o Cruzeiro começou a uma conversa mais firme, abriu uma negociação. Quando a gente trouxe no dia 4 de junho, a negociação já estava aberta, por mais que muita gente tenha minimizado, tentado trazer uma outra versão para a notícia, mas ali a negociação já existia. Claro que ela demorou bastante, porque são cifras importantes, e em momento algum teve reviravolta. O Cruzeiro seguiu desde o início disputando com o Bahia. O Bahia queria muito a contratação do Gabriel Peck, fez proposta também que estava dentro ali dos valores pretendidos. Acabou que ficou uma escolha do Gabriel Peck, pelo que o Cruzeiro conversou, pelo que foi apresentado. Obviamente ele vai ter uma valorização salarial, mas não é valores que chegaram a ser especulados por aí também. Eu não falo sobre o valor de salário, mas todo mundo viu aí o que surgiu. Então o Cruzeiro conseguiu, nas últimas horas, destravar todos os detalhes. E agora é passagem comprada para o atleta chegar no domingo. 5 anos de contrato. Em momento algum também foi negociado outro período, até por causa do valor da operação. Você faz uma operação mais cara, acima de 10 milhões de dólares, e aí você assina um contrato de 3 anos apenas, daqui 1 ano e meio você está apertado com o atleta, né? Então o Cruzeiro já fechou esse vínculo longo com o jogador. E o Gabriel Peck vai chegar aí para já começar a fazer parte no início da outra semana desta intertemporada na Toca da Raposa 2. Então é um jogador, repito, é uma contratação, claro, né? Vai ter que chegar, fazer os exames médicos, assinar contrato e tudo, mas já existe o aceite ali, Cruzeiro e Los Angeles Galaxy. O Galaxy vai repassar 30% para o Vasco em alguns anos. O pagamento vai ser parcelado, como é de praxe em toda a contratação. E o Cruzeiro tendo aí um reforço que eu considero importante, eu gosto muito, tá? Aí já é dando opinião. Eu acho que o Peck ele pode entregar gols e assistências e ajuda um trabalho coletivo muito grande desde que saiu do Vasco. No Vasco já esteve bem, tanto que foi negociado, manteve o nível alto lá na MLS, mesmo sendo MLS, mas o Pedro Torres fala muito sobre isso aqui, o Caio também, conseguiu ser destaque na MLS em várias temporadas jogando por lá. Um outro detalhe, o futebol é maluco, né? O Peck, no meio do ano passado, ele teve uma proposta do Catar, deixa eu só confirmar aqui, mas naquele momento ele não topou. E para o Galaxy, só para ter uma ideia, a proposta era de 20 milhões de euros. E para o Peck, o salário aí em 4 anos era uma maluquice, é coisa de Catar, né? E ele decidiu ficar lá no Los Angeles Galaxy, só que voltar ao futebol brasileiro. A conversa empolgou o jogador. Obviamente o Cruzeiro não vai chegar nem na metade do salário que ele ganharia no Catar, mas nem todo jogador também tem esse desejo, né? O cara já tem um bom salário na MLS, vai ganhar mais aqui e voltar ao futebol brasileiro com essas condições, com o que o Cruzeiro pensa do jogador no time, o Arthur Jorge principalmente, né, que é quem encabeça todo esse projeto de Cruzeiro neste momento, com o respaldo total do Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro. Então, tudo caminhou e deu tudo certo, e agora é só aguardar o atleta para que na semana que vem venha o anúncio oficial
Gabriel Peck será jogador do Cruzeiro aí por 5 temporadas, passando nos exames médicos, assinando toda a papelada e tudo certo, aquela cautela. Então, tá muito próximo de ser jogador do Cruzeiro, mas será mesmo quando assinar tudo, né, Caramujo? Fala pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, dessa vez com notícia boa, hein? Muito obrigado aí a companhia de vocês, tá? Pra quem chegou até aqui, peço o seu like antes de sair do vídeo, tá bom? Deixe o comentário de vocês em relação a tudo que foi falado no vídeo sobre o Gabriel Peck, quase nosso. Pra quem tá chegando agora, fiquem à vontade para estar se inscrevendo no canal, tá? Deixe o seu like também, ajuda demais o canal. E também não esqueça de ativar o sininho de notificação, muito importante, tá bom? Toda vez que sair uma atualização aqui do Cruzeiro no canal, o YouTube vai estar avisando a vocês, tá bom? Então, ativem aí o sininho de notificação, tá bom? Fiquem à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá? Eu quero destacar aqui em relação ao Gabriel Peck, né? Que tá quase aí, praticamente já é do Cruzeiro. Acho que não tem como dar errado não, né? A não ser que o cara bota muito olho grande em cima do Cruzeiro. Mas enfim, é do Cruzeiro. O que vocês acham aí sobre essa contratação, sobre o Christian? E falando um pouquinho também sobre o Kaique, né? O que vocês acham aí sobre isso? Deixa aí seu comentário, tá bom? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!